Clubbers! Bem-vindos a mais um vlog. Vocês já pararam para pensar nos prédios da sua cidade? Ah, se esses prédios falassem! Prédios antigos também contam histórias. As construções nas cidades, muitas vezes, são um testemunho de um movimento artístico, de um período histórico, de uma guerra, de um processo político. Sinalizam influências culturais e sociais que marcam a identidade de uma região ou até mesmo de um país. Enfim, lá na Europa, muitas cidades foram erguidas muito antes das nossas aqui no Brasil. E é por isso que alguns prédios de lá são bem mais antigos. Mas nem parecem, porque são tão bem preservados. Um exemplo disso é um dos palácios que o Napoleão Bonaparte construiu. Sabe o Napoleão? Aquele general francês que invadiu quase toda a Europa no final do século XVIII, começo do XIX, que parece que gostava de fazer um cafuné na própria barriguinha? Então, depois de conquistar a Itália, ele deu um pulinho. Eita! Calma! Em Veneza, para construir uma casinha só para ele. Ah, pouca coisa. Os turistas que visitam Veneza fazem fila para entrar na Basílica de São Marcos ou na Torre do Sino. Mas na praça mais famosa da cidade também há um esplêndido palácio escondido. Construído por Napoleão no século XIX, o local serviu de residência real para a imperatriz da Áustria, Sissi, e para o último rei da Itália. Pensamos que iríamos encontrar um museu cheio de pinturas, mas foi uma surpresa agradável. Viemos aqui por acaso. O salão é muito bonito, todos os cômodos são magníficos, está muito bem cuidado. Mas nem sempre foi assim. Os quartos estavam em péssimo estado e muitos foram usados como escritórios. Foi só com a ajuda de investimentos arrecadados por um comitê francês de preservação do patrimônio histórico com sede em Veneza que a restauração pôde ser iniciada. O prédio foi enfim reaberto ao público no verão do Hemisfério Norte. As tapeçarias, os móveis, são réplicas fiéis de relatos em textos históricos e de objetos recuperados nos apartamentos. Di quanto è stato anche rilevato e di quanto era effettivamente rimasto in questi ambienti. 9 das 17 salas foram restauradas com um custo de cerca de 2,5 milhões de euros. O projeto começou com obras no salão de festas e deve terminar nos aposentos da imperatriz. Mas, para isso, é preciso ainda encontrar novos patrocinadores. Uma façanha em plena crise financeira, mas não uma missão impossível. O orçamento é de 800 mil euros. Já começamos e encontramos um grande patrocinador russo para o escritório do imperador e uma grife de luxo deve adotar um dos outros quartos. Em troca das doações, os patrocinadores terão seus nomes gravados em pequenas placas exibidas em cada quarto. E já que estamos passando pela Itália, bora falar do famoso Coliseu de Roma. O Coliseu, aquela construção enorme que fica bem no centro da cidade de Roma, capital da Itália. Sabia que ele foi construído entre os anos 72 e 80 depois de Cristo? E só com areia e cimento. Os pesquisadores estimam que o anfiteatro Flaviano chegou a abrigar até 80 mil pessoas. Tipo um Maracanã. Pois é, gente. Esse monumento que tem mais de 2.000 anos também está sendo restaurado. E isso dá um trabalhão, viu? E custa muito tempo e muito dinheiro. Um coliseu de cara nova. O famoso monumento de Roma recuperou parte de seu esplendor depois de 3 anos de uma complexa restauração. Seguindo critérios científicos rigorosos, as arcadas do lado norte e sul foram reforçadas para impedir sua degradação depois de quase 2.000 anos de construção. A verba de 25 milhões de euros foi injetada no projeto por Diego Della Valle, presidente do grupo Tod's de calçados de luxo. Consideramos hoje o início de um chamado a todos nós para que façamos algo para o país e não fiquemos sempre esperando até que o país faça algo para nós. O primeiro-ministro da Itália, Matteo Renzi, falou sobre a importância da cultura para manter a união.
O Coliseu, o maior monumento da Itália, e as pequenas cidades italianas nos dizem que a identidade cultural deve ser o fator que a Itália traz para o debate europeu. Vamos salvar a Europa se não falarmos somente de bancos, finanças, regras, restrições e parâmetros, mas também da alma da Europa. O governo italiano quer agora aplicar o sistema de financiamento usado na restauração do Coliseu a outros monumentos históricos e obras artísticas deteriorados pela poluição, o turismo e o tempo. Outro prédio para lá de importante, que também passa por restauração, é a Basílica da Natividade, na Palestina, no Oriente Médio. Foi construída, segundo os pesquisadores, no mesmo local que o menino Jesus nasceu. Legal, né? Restauradores trazem meticulosamente de volta a originalidade de colunas do século VI. Uma equipe italiana trabalha desde 2013 para recuperar a Basílica da Natividade em Belém, na Cisjordânia ocupada. Os cristãos acreditam que o prédio foi erguido sobre o local onde o menino Jesus nasceu. O trabalho árduo já produziu frutos surpreendentes. Um anjo escondido há décadas por gesso foi recentemente descoberto. Quando começamos a trabalhar no gesso, usamos uma câmera térmica para encontrar espaços nas paredes. Foi aqui que percebemos um detalhe diferente. A partir daí, fizemos algumas pesquisas para descobrir o que estava por trás da grande mancha. E não é que aparece um mosaico do ano 1155? Tudo estava coberto por gesso. A descoberta aumentou o número de anjos da igreja para 7. As mãos de todos os anjos apontam na direção onde está a caverna que, segundo a tradição, Jesus nasceu. A Basílica da Natividade foi erguida originalmente em 339 a.C., mas foi reconstruída no século VI, após ser destruída por um incêndio. O trabalho é muito importante para um restaurador. É central para a civilização cristã europeia. Por causa disso, de um ponto de vista histórico, artístico e espiritual, significa tudo. Significa interesse global. É simplesmente tudo. O local é fonte de orgulho para cristãos em todo o Oriente Médio, muitos deles, inclusive, alvo de perseguição nos últimos anos em áreas de conflito. Mesmo assim, mais de 2 milhões de pessoas visitam a igreja todos os anos. Em nível pessoal, essa experiência me deu muita consciência. Viver em um local de restauração 24 horas por dia e cercada por turistas e padres de diferentes correntes cristãs é desafiador, tanto em termos psicológicos quanto profissional. Na verdade, é muito recompensador. Mas o trabalho de restauração esbarra na ameaça das verbas limitadas. Autoridades palestinas precisam de mais 7,5 milhões de euros para completar a obra que custou até agora 10 milhões. Até lá, a equipe vai continuar a revelar segredos escondidos, quem sabe com a graça de Deus. Até no Nepal, o pessoal está tentando preservar os prédios dos tempos da Idade Média. Vocês acreditam? E olha que lá eles enfrentam de tudo. Chuva, vento e até terremoto. Ai, que é isso? Inimigos mortais de qualquer construção erguida pela mão do homem. Você para com isso! No coração do Nepal, na remota região montanhosa de Mustang, há uma batalha pela preservação cultural. A herança do antigo reino budista conseguiu escapar da revolução cultural que se espalhou pela vizinha China, mas os monumentos históricos estão sob ameaça. A culpa é do vento e da chuva. A embaixadora americana no Nepal está preocupada. A rica herança cultural daqui é insubstituível e os monumentos são feitos de barro, com tintas e madeiras que podem facilmente se deteriorar e se perder para sempre. Acho que isso seria uma perda para o mundo como um todo. Esses 2 shortens, relíquias budistas que dizem protegem comunidades inteiras, estão entre os itens que já foram restaurados, para deleite dos devotos. Venho aqui o tempo todo, manhã ou noite, venho 3 vezes por dia, não importa o que eu tenha que fazer. Procuro estar sempre aqui. O processo de restauração envolveu mais de 100 pessoas, entre operários e artesãos. Em 2015, quando um terremoto sacudiu o país, matando cerca de 9.000 pessoas, as relíquias saíram ilesas. Quando veio o terremoto, muitas vilas ao redor foram danificadas, mas como conseguimos restaurar esses shortens a tempo, nada aconteceu com eles.
outros tesouros não tiveram a mesma sorte. Na cidade medieval de Lomantang, o evento destruiu murais de 500 anos de idade e rompeu o sistema de abastecimento de água, causando algumas tragédias. O terremoto causou grandes rachaduras no monastério de Tupchen. Tenho medo de que o prédio inteiro venha abaixo. Algumas das pinturas religiosas caíram no chão também. Se não tivermos ajuda imediatamente, pode ser que tudo acabe desmoronando. Com os trabalhos de restauração dependendo de doações estrangeiras, a população local se esforça como pode para preservar suas tradições. Nossa, deve ser difícil um prédio tão antigo resistir a um terremoto, né? Deixa pra lá. Da Ásia, seguimos de volta até a Europa. Olha que show! A iniciativa da Prefeitura de Paris, na França. Eles vão transformar o Hotel de la Marine, importante cenário da Revolução Francesa, em um museu. Revolução Francesa, gente, vocês lembram, né? Aquele período bafônico que em 1789 destruiu os alicerces da monarquia absolutista que reinava na França. A realeza, a aristocracia e a elite religiosa perderam cabeças e privilégios. Massas populares nas ruas e camponeses nas áreas rurais se rebelaram contra o governo. Os novos princípios franceses, liberté, égalité e fraternité, surgiram para ficar. E a Revolução Francesa, que durou 10 anos, marcou a história do mundo para sempre. O Hotel de la Marine tem uma vista privilegiada à histórica Praça da Concórdia, em Paris. O prédio, considerado um monumento, vai finalmente poder ser visitado por qualquer pessoa em até 3 anos. Construído antes da Revolução Francesa, era nele que a coroa real ficava guardada, junto com outras joias. Elas foram saqueadas no movimento que derrubou a monarquia do país em 1792. Restaram as marcas nas portas. Eles entraram por esta sala e voltaram algumas vezes durante a semana porque o edifício estava bloqueado pelo outro lado. Muitos quartos com joias foram esvaziados, apesar de a maioria das peças ter sido recuperada, algumas até compradas de volta. Nesta mesa foi assinado o decreto que aboliu a escravidão nas colônias francesas em 1848. O hotel serviu por vários anos como Ministério da Marinha e de Colônias do país. Por isso, tantas referências marítimas nas salas de eventos oficiais e nos quartos de almirantes. Quando o obelisco foi erguido em 1836, o rei Luís Felipe ficou aqui. Mais recentemente, durante as comemorações pelo bicentenário da Revolução, o então presidente François Mitterrand usou esses cômodos para receber os chefes de Estado estrangeiros. A visão da sacada para a Praça da Concórdia em breve vai ser acessível a muito mais gente, depois que os oficiais navais se mudarem para um novo complexo de escritórios. O Hotel de la Marine vai ser transformado em um museu administrado pelo Louvre, que fica próximo. Para a reabertura do local, estão sendo discutidas ideias de novas galerias e de um restaurante com preços razoáveis. Olha, é tudo muito lindo lá pela Europa, mas o Brasil não fica atrás, não. Você sabia que o Rio de Janeiro é um verdadeiro museu a céu aberto? Sabia? 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 Eu vou te explicar por quê. Por ter recebido a família real portuguesa em 1888, a cidade ganhou importância. E a partir daí, não parou de crescer e aparecer. Praças, parques, prédios incríveis e estátuas surgiram por todos os lados. Depois virou capital. Depois, um grande polo cultural e uma vitrine do país. Quer saber mais? É só assistir ao programa Educação em Rede Especial sobre as estátuas e monumentos do Rio de Janeiro. Vai lá no portal da Multirio e acesse. É fácil. O nascer, morrer e transitar das personagens de ferro, concreto, madeira, carne, osso e fantasia é o que dá o tom da narrativa de uma cidade. Não, essa bela frase não é minha. É de uma jornalista chamada Paula Desgualdo, ao falar da arquitetura. Mas cabe muito bem no nosso episódio de hoje, né?
Bom, galera, por hoje é só. Tchau! Que tal fazer esse estiloso chapéu do meu amigo Napoleão? É muito fácil. Você vai precisar de um EVA preto, tesoura, cola e pedaços de EVA coloridos. Pegue um EVA preto e faça o desenho do formato do chapéu. Tire uma meia-lua com as pontas levantadas. Corte 2 pedaços iguais e cole um no outro pela parte de cima. Se você quiser, pode colar uma faixa de EVA ou de papel vermelho na borda para dar um destaque. Vale até uma roseta de papel nas cores que você quiser.